Olá, bem-vindos a mais uma análise. Hoje vamos pegar nos excertos hum, bastante interessantes de uma transcrição de 2020 do Edson Zogby. O tema é a gestão do conhecimento e gestão da inovação. Olá, sim, e começa logo com uma afirmação que nos obriga a parar um pouco, não é? A ideia de que só o passado é imortal. Exato, que o presente e o futuro são mortais. É intrigante. A nossa ideia hoje é explorar o que é que isto quer dizer, afinal, para o conhecimento, para a inovação. Uhum. Vamos tentar perceber como é que o conhecimento se torna, pronto, imortal quando vira passado e, claro, como é que isto joga com a criação de coisas novas. Certo. O material até sugere algo que pode ir contra o que pensamos normalmente. Pois sugere que a gestão da inovação, no ato de criar, pode vir antes da gestão do conhecimento. Vamos ver isso. Sim, vamos a isso. Então, comecemos por aí. O passado imortal. O que é que o texto quer dizer com isto? Como é que o passado ganha essa imortalidade no contexto do conhecimento? Bem, a lógica apresentada é relativamente simples. Quer dizer, hum, a partir do momento em que algo acontece, ou é pensado, ou é criado, e fica registado. Como uma experiência, um facto, uma técnica? Exatamente. Seja o que for, uma vez registado, passa a fazer parte do passado. E o passado, por definição, não pode ser alterado. É imutável, fixo. E é nesse sentido que se torna imortal. É nesse sentido. O conhecimento, nesta perspectiva, é essa informação que ficou hum, cristalizada, por assim dizer, ao tornar-se parte desse passado registado. Hum. E isso significa que o conhecimento só se acumula. Quer dizer, uma descoberta nova não apaga a antiga? Não a torna irrelevante? Acumula-se, sim. A questão da relevância é outra coisa. O conhecimento novo junta-se ao antigo. Pode dar-lhe novas leituras, claro, ou abrir caminhos diferentes. Mas não o elimina. Não o elimina. O conhecimento anterior continua lá, como parte desse passado imortal. Pode, é certo, deixar de ser tão consultado ou passar a ser visto como, sei lá, incompleto. Ou até errado, à luz do que sabemos hoje. Exato. Mas não desaparece do registro histórico. O ponto-chave aqui parece ser que mesmo as ideias que foram ultrapassadas continuam a ser, no fundo, recursos permanentes nesse arquivo imortal. O material até dá exemplos disso, não é? Fala de Darwin e Einstein. Precisamente. No caso de Darwin, a teoria da evolução dele tornou-se a mais aceito, não é? Pela coerência, pelas evidências, sobrepôs-se a teorias que vinham de antes. Mas essas teorias pré-darwinianas não foram eliminadas. Não. Continuam a existir como conhecimento que foi produzido naquela altura. São parte do passado imortal. Hoje olhamos para elas talvez como etapas ou hipóteses no caminho até Darwin. Mas estão lá, no arquivo. E com Einstein foi diferente, segundo o texto? Foi um pouco diferente, sim. A relatividade não veio invalidar toda a física clássica. Claro, as leis de Newton ainda se uvam imenso. Exatamente. Continuam válidas e superúteis no seu domínio. A relatividade abriu foi uma nova dimensão de compreensão, para outras escalas, outras condições. Portanto, não se sobrepôs eliminando, acrescentou uma nova vertente, uma nova camada fundamental. E agora coexistem as duas. Coexistem. Ambas são conhecimento imortalizado, aplicável em contextos diferentes. Fazem parte do acervo. Esta ideia de acumulação, de camadas que se juntam, leva a outra imagem que o texto usa, a da espiral do conhecimento. Uhum. É uma metáfora boa, acho eu. Visual. Sugere que não andamos propriamente em círculos, a repetir o passado. Mas que o revisitamos. Exato. Revisitamos temas, ideias, mas a cada volta da espiral estamos num patamar diferente. Com mais informação acumulada, com outra perspectiva, a espiral vai crescendo, alargando. E isso explica aquela sensação de déjà vu, por exemplo, na moda, quando um estilo antigo volta e pensamos, isto já existiu. O texto pega exatamente nisso. Essa sensação de familiaridade. Pronto, ela existe porque a forma base pode ser parecida, claro. Mas Mas não é igual. nunca é bem igual. A novidade de agora, mesmo inspirada no passado, traz sempre mais qualquer coisa. Mais informação implícita, mais conhecimento que se acumulou entretanto. Como novas técnicas ou materiais. Podem ser novas técnicas de fabrico, materiais que não havia na altura, tecnologias no tecido, ou até só a forma como o designer reinterpreta aquilo hoje, com a sua visão atual.
Há sempre um valor acrescentado, mesmo que subtil. E é isso que faz a espiral crescer, não ser um círculo fechado. Portanto, é sempre novo, a não ser que seja uma cópia exata ou uma réplica. E mesmo aí, o texto levanta uma questão interessante. A nossa percepção. Ah, como assim? Mesmo que vejamos uma cópia perfeita de algo que já conhecíamos, nós já não somos os mesmos. Uhum. Acumulamos experiências desde a última vez que vimos aquilo. Exatamente. Acumulamos conhecimento, a nossa perspectiva mudou. Por isso, a nossa interação com essa coisa velha, na prática, é uma nova experiência. Acontece num novo ponto da nossa própria linha do tempo. Faz sentido. Tu que visto reforça a ideia do conhecimento ligado ao passado imortal. Mas e a inovação? O futuro? Isso não é imortal por definição. Ainda não aconteceu. Cá está. Essa é a distinção crucial que o texto quer explorar. Conhecimento é passado imortal. O futuro? Bem, o futuro é outra coisa. É o domínio das previsões, das tendências, das hipóteses. Das possibilidades. É feito de ideias sobre o que pode ser, mas ainda não é. Precisamente. E o que acontece então àquelas ideias que nunca se concretizam? Sei lá, conceitos de ficção científica que ficaram no papel, ou protótipos que falharam. O que são elas, nessa lógica? Mesmo essas ideias, se ficaram registadas de alguma forma, num desenho, num livro, num filme, num relatório, Também entram para o passado imortal? Também ficam lá registadas como conceitos que foram explorados, possibilidades que não se concretizaram. O registro imortaliza-as enquanto ideias, mesmo que não tenham dado em nada prático, continuam a fazer parte do acervo de conhecimento. mesmo que sejam vistas como becos sem saída ou falhanços. Mesmo assim, são conhecimentos sobre o que não funcionou ou sobre o que se imaginou numa certa época, e isso também é informação útil, não é? E esses conceitos registados, mesmo os que falharam ou os ficcionais, ainda podem ter impacto no futuro. Ah, sem dúvida. Um conceito de um filme antigo, que na altura era pura fantasia, pode perfeitamente inspirar um engenheiro ou um designer hoje, porque agora a tecnologia já permite, ou o contexto mudou. E aí a ideia passa de conceito imortalizado a facto inovador. Exatamente. O passado mesmo das ideias mortas pode ser um catalisador para o futuro. E é aqui que chegamos ao ponto central da relação entre as duas questões, a da inovação e a do conhecimento. O texto defende uma ordem específica no processo de criar algo novo. E é uma ordem que, confesso, me pareceu contraintuitiva. Sim, é talvez o ponto mais provocador do material. A ideia de que, no processo de inovar, a gestão da inovação vem antes da gestão do conhecimento. Antes, mas a nossa intuição não nos diz o contrário? Que precisamos de gerir o conhecimento que temos para depois podermos inovar a partir daí? A inovação usa o conhecimento que existe, claro que sim. Ninguém inova no vazio. Mas o foco principal da gestão de inovação, sobretudo na sua fase mais criativa, mais exploratória, não é organizar o conhecimento passado. Isso é a tarefa da gestão do conhecimento. Então qual é o foco? O foco é gerir o vir a ser, o potencial. É lidar com as possibilidades, com as ideias que ainda não são factos. O trabalho da gestão da inovação é navegar nesse mar de possibilidades, usando a informação relevante do passado, claro, mas com o objetivo de transformar uma dessas ideias num facto inovador, num produto novo, num serviço novo, num processo novo e concreto. Percebo a distinção, quer dizer, a gestão da inovação está a lidar com o futuro potencial, enquanto a gestão do conhecimento lida com o passado factual. Exatamente. E então, quando é que a gestão do conhecimento entra mais em jogo no ciclo da inovação? Entra de forma mais óbvia depois que a inovação acontece e se torna um facto. Quando a ideia nova é implementada, é lançada, é testada, ela gera novo conhecimento. Ah, como dados sobre o desempenho, o feedback dos utilizadores? Isso mesmo. Novos processos documentados, lições aprendidas, esse novo conhecimento, agora já parte do passado imortal, pode então ser tratado pela gestão do conhecimento, ser capturado, organizado, partilhado. E passa a fazer parte da base para as próximas inovações. Fecha-se o ciclo. Exato. E alimenta a tal espiral. É uma analogia interessante, a gestão da inovação como a parteira que traz a ideia ao mundo e a gestão do conhecimento como quem a registra na certidão de nascimento e a integra na família do saber da organização. É uma boa maneira de ver.
Claro que o gestor de inovação não ignora o passado durante o processo, bem pelo contrário. Consulta o arquivo para não repetir erros, para ver tecnologias disponíveis, mas a sua ferramenta principal, segundo o texto, não é tanto o arquivo em si, mas mais a análise de tendências, a exploração de cenários, o cruzar de ideias que ainda não estão no arquivo. Isto tem implicações no perfil de quem faz gestão da inovação, imagino? Tem de ser diferente de um gestor mais focado no histórico, na otimização do que já existe? O texto sublinha isso mesmo. É preciso ter uma orientação muito forte para o futuro. Um à vontade em lidar com a incerteza, com o ambíguo. E estudar tendências, probabilidades? Sim, mas sobretudo ter a capacidade de fazer o que o autor chama abrir a árvore de possibilidades para cada ideia. Abrir a árvore de possibilidades. Uhum. Ou seja, em vez de seguir logo um caminho linear, explorar ativamente as diferentes ramificações, os vários e se que uma ideia pode explotar. É um pensamento mais divergente, pelo menos na fase inicial. E se uma equipa ou um gestor não tiver essa capacidade? Se focar demasiado no conhecimento que já existe no passado imortal? Bem, o risco, alerta o material, é acabar por fazer só otimizações, pequenos melhoramentos, aquilo a que o texto chama mais do mesmo. Fica-se preso a uma gestão mais administrativa, baseada no que já funcionou. Exato. Em vez de se aventurar no desconhecido, que é onde está a inovação mais disruptiva. E, pelos vistos, muitas organizações podem achar que estão a inovar, quando, na verdade, estão só a polir o passado. E este processo de olhar para o futuro, as possibilidades, e depois voltar ao passado o conhecimento, não acontece só uma vez, certo? O texto diz que é iterativo. Correto. Descreve um ciclo que se repete. Primeiro, olhar para as possibilidades futuras que uma ideia abre. Segundo, ir buscar ao conhecimento passado, imortalizado, a informação para avaliar essas possibilidades, para decidir que caminhos seguir, que tecnologias usar, que erros não repetir. E isto pode acontecer várias vezes num projeto. Pode, claro, sobretudo em projetos de inovação mais complexos. À medida que surgem obstáculos ou nova informação, volta-se este ciclo. Explorar possibilidades, consultar o passado, decidir, avançar. Falando em complexidade, o texto também desconstrói uma imagem muito usada quando se fala de inovação, a do funil. Ah, sim, o famoso funil da inovação. Aquela imagem de muitas ideias a entrar por cima e depois, por um processo de seleção, saem poucas inovações cá por baixo. Parece lógico, nem todas as ideias podem vingar. O que é que o texto critica nessa imagem? Critica-a por ser uma simplificação excessiva e talvez enganadora. Enganadora? Em que sentido? No sentido em que dá a ideia de um processo muito linear, muito arrumadinho, que vai ficando cada vez mais simples à medida que avança. O texto argumenta que a realidade da gestão da inovação é bem mais caótica, mais exploratória, mais ramificada, especialmente no início. E qual é a alternativa que o texto sugere? Que imagem usa? Usa a imagem das raízes de uma árvore. O autor até refere a nossa expressão começar um projeto de raiz. Faz sentido. Esta imagem sugere um processo que se expande, que explora vários caminhos em simultâneo, para baixo, para os lados. Alguns desses caminhos não dão em nada, são becos sem saída. Outros encontram terreno fértil. Implica uma gestão mais orgânica, mais adaptativa. Menos rígida que um funil. Isso muda a perspectiva. Quer dizer, a complexidade, a confusão aparente fazem parte do processo de encontrar algo realmente novo. Não são um sinal de má gestão. Precisamente. A ideia-chave é o resultado final da inovação, um produto ou serviço, esse sim, idealmente deve ser simples, fácil de usar, de adotar, mas o processo para lá chegar, a gestão da inovação em si, essa é complexa, é trabalhosa. Daí a velha frase dos 5% de inspiração e 95% de transpiração. Exatamente. A gestão da inovação é mesmo um trabalho árduo, de explorar, de construir, de experimentar, de falhar e tentar outra vez. Ok, acho que temos os pontos principais desta análise do material do Zogby. Vamos recapitular rapidamente. Primeiro, a ideia do conhecimento como o passado imortal, acumula-se, nada se apaga. Certo. Segundo, a inovação focada no futuro, no potencial, usa o passado, mas só gera novo conhecimento gerível quando a ideia se torna facto. E como consequência, ponto 3, no processo de criar o novo, a gestão da inovação, focada no futuro, tende a vir antes da gestão do conhecimento, focada no passado. E por último, que o processo de inovar é complexo, não linear, mais parecido com o raízes a explorar do que com o funil a simplificar. A simplicidade é para o resultado, não para o caminho.
Parece-me uma boa síntese. Fica uma visão mais estruturada e talvez mais realista do processo. E agora, para deixar aqui uma última provocação, talvez. Pegando naquela ideia de que até os conceitos falhados ou a ficção científica antiga se tornam um conhecimento imortalizado. Sim. O que é que isso nos pode sugerir? Será que não devíamos revisitar mais ativamente esses cemitérios de ideias? Será que explorar esses protótipos abandonados, essas visões de ficção que não se concretizaram na altura, esses projetos arquivados por falta de viabilidade? Será que isso não poderia ser uma fonte inesperada e rica para encontrarmos as inovações de que precisamos agora? Interessante. Em vez de olhar para o passado só à procura do que funcionou, Olhar também para o que falhou ou para o que foi apenas imaginado. Talvez haja lá sementes para o futuro escondidas nesses registros imortais. Minar os fracassos e as fantasias do passado, por assim dizer. É uma excelente provocação para terminarmos. Olhar para o passado imortal, não só como a nossa base, mas também como um arquivo de possibilidades adormecidas. Fica a ideia no ar. fica a ideia. E assim concluímos esta nossa análise. Obrigada pela conversa. Obrigado eu.